Takahiro Shirashi nasceu em 9 de outubro de 1990, na cidade de Zama, no Japão. Teve uma família totalmente normal e comum, mas o que aconteceu para ele ser o que ele foi? Muito bem. A história começa basicamente na escola. Takahiro era um ótimo aluno, um aluno exemplar. Ele tinha muitos amigos, teve vários relacionamentos, só que o problema mesmo estava nas brincadeiras. Como os próprios amigos dele falavam, que ele fazia brincadeiras desagradáveis. Isso incomodava demais. Até que os pais de Takahiro se separaram. Isso não o afetou muito. Isso só afetou a irmã de Takahiro. E basicamente anos depois o Takahiro começou a trabalhar em um mercado. E também ele passou a morar junto com o pai. E foi daí que ele começou os seus pequenos crimes que começou a avançar a partir dos anos. O principal crime que ele começou a cometer, basicamente em 2017, era tráfico humano, que não vamos elaborar aqui. E depois de várias denúncias contra o tráfico humano, ele foi preso em 2017. Só que em questões de meses ele foi solto e voltou a morar com o pai. E uma coisa que o pai não tem anotado, que é a frase que seu filho falou, entre aspas, porque eu ainda estou vivo, fecha aspas. E isso vai ser bem importante lá pra frente. Depois de um tempo, Takahiro mentiu pro seu próprio pai, dizendo: pai, me vê uma grana aí, que eu vou alugar uma casa, nessa casa vai morar eu e a minha mulher. O pai de Takahiro ficou feliz, pois viu que o filho conseguiu alguém decente que vai acompanhar pro resto da vida, só que é tudo mentira. Uma coisa que pode ser notada é que Takahiro é um cara muito manipulador, consegue o que ele quer. Então aí, depois de alugar uma casa, ele criou um perfil lá no Twitter, que é o principal local onde ele atrair suas futuras vítimas. Nas mensagens de perfil, basicamente são mensagens para pessoas que têm interesses de tirar a vida, esse tipo de coisa. Takahiro usava isso para chamar a atenção de suas vítimas, para poder ajudá-las, só que de uma maneira não muito agradável. Após ter conseguido uma casa, Takahiro começou a ter uma vida assim, entre aspas, normal, o que passava na cabeça das pessoas. Só que então aí, em outubro, em 2017, uma jovem de 23 anos, chamada Yaiko Tamura, desapareceu. Quem percebeu do seu desaparecimento foi o irmão. Então ele pegou o celular da irmã e começou a vasculhar, encontrar alguma pista de onde ela estava. E acabou encontrando lá o perfil de Takahiro. E então aí, vendo as mensagens, ele viu data, horário e local onde ela ia o encontrar. Então aí, após ir até a polícia, Takahiro se tornou um grande suspeito. Só que os policiais não podiam fazer nada, pois eles não tinham um mandado para entrar na casa dele. Então resolveram fazer uma espécie de armadilha. Uma mulher que ia chamar a atenção de Takahiro, ele ia convidar ela para ir para a casa dele. Então aí eles iam passando. E foi isso que aconteceu. Uma mulher chamou a atenção de Takahiro convidou ela ir até a casa dele e foram. Então a polícia foi até lá e os policiais perguntaram: onde está a Yako? Takahiro, sem nenhum remorso e com a frieza nos olhos, disse: ela está no freezer. Então, quando eles foram no freezer, encontraram a jovem sem vida, basicamente decapitada. E também uma coisa bem estranha é que eles encontraram 8 caixas. E quando eles abriram essas 8 caixas, o pior aconteceu. Uma coisa que os policiais não perceberam é o desaparecimento de outras 8 mulheres, que daqui a pouco vamos saber quem elas são e seus perfis. Basicamente, só encontraram ossos e a cabeça das vítimas. E então Takahiro foi preso e começou uma vasculha na casa do maníaco.
E foi daí que o apelido, o esquartejador de Tóquio, surgiu. E lá, na delegacia, Takahiro confessou os crimes e disse que assassinou basicamente 9 mulheres no período entre agosto a outubro de 2017. Ele disse que utilizava o Twitter para chamar as vítimas. Suas principais vítimas são mulheres depressivas que têm o interesse de tirar a própria vida. Então, Takahiro chamava a atenção delas, usava manipulação e também o árabe. Então, aí que a mídia e os policiais resolveram dar um apelido que é assim, que é as pessoas que reconhecem o Takahiro, que é o assassino do Twitter. E então aí, antes do julgamento, Takahiro precisava falar quem são realmente essas vítimas. Então, aí que descobrem que essas vítimas eram mulheres depressivas, que eu já disse aqui, e que disse que primeiro ele as estrangulava e depois esquartejava. Os restos dos corpos ele descartava em lixos. Poucos foram encontrados enquanto os outros restos infelizmente não foram encontrados. E felizmente as vítimas foram identificadas e tudo que os familiares queriam justiça e que queriam finalizar Takahiro. E no julgamento de 2018, Takahiro foi condenado à pena de morte. Seus advogados estavam fazendo o máximo para que Takahiro não fosse condenado à pena de morte, mas sim à prisão perpétua. Mas isso não adiantou em nada. E uma coisa que precisa ser dita é que Takahiro ficou muitos anos no corredor da morte. Isso porque, não só no Japão, mas também nos Estados Unidos, como o criminoso é condenado à pena de morte, eles têm que esperar um bom tempo para que sua sentença acontecesse. Então ele estava preso no corredor da morte. E um bom tempo aí se passou, todo mundo esqueceu quem foi esse assassino, até que surgiu uma notícia que até apareceu nos jornais aqui do Brasil. Então foi aí que na TV brasileira houve a notícia. Takahiro Shiraishi, o assassino do Twitter, morreu com enforcamento no dia 27 de junho de 2025. Um homem, Darlison, condenado por homicídio e esquartejamento de 9 pessoas, isso lá em 2017, foi executado por enforcamento nessa sexta-feira. Esse caso ganhou muita repercussão na época. Takahiro Shiraishi ficou conhecido como o assassino do Twitter, hoje X, e foi preso no mesmo ano em que cometeu esses crimes, depois que a polícia encontrou os corpos de 3 adolescentes, 5 mulheres, além de um homem, em caixas refrigeradas no apartamento dele. Segundo os investigadores, o assassino abordava as vítimas pelas redes sociais. Isso ficou percorrendo por poucos dias, até que isso acabou não interessando mais nada. O foda é que, basicamente, antes de eu fazer esse vídeo, eu tinha falado, por favor, minha parceira, escolhe um assassino aqui pra eu falar. Escolheu, tudo mais. Aí no dia seguinte, morreu. Estranho. Enquanto na cultura pop não surge nada, alguma coisa relacionada ao Takahiro. Mas uma coisa que acredita que esses comportamentos dele só surgiram assim do nada, sem pé, sem cabeça, e ninguém sabe se ou uma briga ou então algum trauma que acabou fazendo ele a cometer esses crimes. Tudo muito delicado que está acontecendo, não sabemos, mas dizem que também ele estava ajudando uma facção que é a Yakuza, que é uma facção criminosa muito. Dizem que ele estudava na facção criminosa a Yakuza, que é a maior facção criminosa lá do Japão. Mas não temos muitas assim informações sobre o passado de Takahiro. Uma coisa que a gente sabe é um pouco da sua infância, a trajetória de como ele foi até os crimes e quando ele se tornou um assassino em série. E basicamente é isso que temos sobre o nosso assassino em série mais famoso lá no Japão, Takahiro Shiraishi. E uma boa
notícia aqui para vocês é que daqui já temos uma agenda aqui de vídeos e basicamente alguma semana aí vamos iniciar as gravações de uma sessão de série aqui do Brasil, que o pessoal do grupo votou e temos um vencedor. Um caso bem esquecido, mas e caso vocês quiserem algum caso que vocês falassem aqui, deixe aqui nos comentários que estarei aguardando aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês querem que eu fale mais de algum assassino assim do Japão? Deixa aqui nos comentários. E muito obrigado. Agradeço ao pessoal que me ajudou a falar sobre esse caso, e principalmente o meu cameraman aqui. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e Sala Detetives Morto se despede.